Boa noite. Boa noite. O grande líder da corrente racídica de Slonim, o Rebbe de Slonim, ele estava sentado uma vez com os seus alunos, com os seus discípulos, e aí ele bateu na mesa e perguntou para eles: na opinião de vocês, qual que é o pior pecado da vida de um homem? Ficou aquele silêncio. Pior pecado? Qual que deve ser o pior erro que um ser humano pode cometer em vida? E o Rebbe acompanhou o silêncio, esperando alguém se manifestar, alguém tentar uma resposta, mas ninguém se arriscou. Eles preferiram esperar a resposta do Rebbe. E o Rebbe responde para eles, e a resposta é um fundamento muito forte para as nossas vidas. Ele responde que o pior pecado da vida de um ser humano é ele esquecer quem ele é. Ele esquecer qual que é o propósito dele nessa estreita pontezinha chamada vida. Porque a vida é corrida e todos nós temos compromissos, afazeres. É uma loucura. E a gente não pode esquecer o que é o principal e o que é o secundário. E nós viemos aqui para crescer, para se transformar, para progredir, para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas não crescer só fisicamente, de tamanho. Uma vez, um homem estava lá em cima do Empire State, lá em cima daquele prédio famoso em Nova York, mais de 80 andares. Ele estava lá de cima olhando as pessoas, de repente ele vê um homem lá de cima, ele olhou aquele homem bem pequenininho. E aí ele pegou o elevador panorâmico, começou a descer, e ele viu que aquele homem estava ficando cada vez maior. Ele foi descendo. Quando ele chega lá embaixo, aquele homem já está grande. Ele chega para ele e fala: olha, eu te conheço. Ele: eu não te conheço? Eu te conheço desde que você era bem pequenininho. Isso não é crescer. Crescer, a minha intenção é a pessoa evoluir como pessoa, ela progredir internamente, se transformar. Em qualquer mudança na vida, nós temos desafios, dificuldades, e não é fácil. Não é fácil. Então eu separei para vocês 3 passos, 3 dicas, 3 conselhos na teoria, e depois a gente vai para a prática. O primeiro passo para mudanças na vida, pessoal, é a gente saber que não adianta querer. Querer, todo mundo quer. Eu quero emagrecer, eu quero começar a acordar cedo, eu quero parar com o vício do cigarro, eu quero, mas querer não adianta. O primeiro passo para você conseguir mudar, para você conseguir transformar a sua vida para melhor, é você transformar a vontade que você tem em obrigação. A partir do momento que você transforma essa vontade em obrigação, as coisas começam a acontecer de verdade. Porque senão você vai postergando para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem, e aí as coisas vão e você se acostuma. Por mais que você tenha ciência, por mais que você chegou na conclusão que aquilo está lhe fazendo mal, que aquilo está lhe prejudicando, você chegou nessa conclusão já, mas você se acostumou com essa situação e é difícil sair da zona de conforto. É difícil. Eu peguei um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho como o ser humano se acostuma com tudo. Tem uma passagem na Torá, em Parashat Mishpatim, no Sefer Shmot, no segundo livro da Torá. A Torá começa falando, a Parashá começa falando as leis que Moshe trouxe do Monte Sinai para o povo de Israel. E a primeira lei que ele cita é a lei do Eved Ivri. O que é o Eved Ivri? O Eved Ivri é o escravo hebreu. Qual que é o caso? Uma pessoa roubou. E ele não tem como pagar o roubo.
o tribunal vende ele como escravo para que ele possa pagar o roubo com um trabalho. Ele é vendido como escravo. O período que for necessário para alcançar o valor do prejuízo que ele causou para aquele terceiro, e aí ele consegue pagar e ele está absolvido da pena. Quer dizer, em vez de colocar ele numa prisão com outros marginais, em vez de colocar ele num lugar onde ele vai ser influenciado negativamente, talvez ele vai sair pior do que ele entrou lá na cadeia, ele vai aprender outros truques. A Torá, ela escolhe colocar ele numa família que vai acolher ele, e lá ele vai ser um Eved, lá ele vai servir aquela família, e ele vai ser influenciado pelas boas ações e pelas boas condutas daquele lar onde ele mora atualmente. Então a Torá fala que o máximo que um Eved pode ser Eved, que o Eved Ivri ele pode permanecer sendo o Eved, é Sheshanim, 6 anos de Avod, o Bashviit Yetze Lachofshi Chinam. Depois de 6 anos, ele está livre. Porém, fala a Torá, se ele não quer sair, se ele quer continuar sendo escravo, então é possível e tem todo um procedimento que não vem ao caso agora. Perguntam os mefarshim, perguntam os comentaristas, como é que é possível alguém querer continuar sendo escravo para o resto da vida, senhores e senhoras? Para o resto da vida. Assim fala a Torá. 6 anos é o máximo, mas se ele quer continuar sendo escravo, é possível, tem um procedimento que se faz. A pergunta que os mefarshim fazem, alamakom, é, como é que pode ser que alguém quer ser escravo para o resto da vida? Qual que é a resposta? Sim, é possível. Porque ele se acostumou com aquilo. Lá ele tem a caminha dele, lá ele tem a comida, lá ele não precisa se esforçar muito, tem casa, comida, roupa lavada. E eu vi no jornal também uma matéria que tem presos que não querem sair da penitenciária também. E lá eles estão uma rotina, já tem lá a comida, ele não precisa se esforçar para ter comida. Tem o futebolzinho do pessoal do presídio, que ele já joga, já pratica um esporte. E ele tem toda uma vida já lá formada, ele não quer sair. Para que eu vou sair agora? Para trabalhar? Por que eu vou sair agora para ter que me esforçar? Aqui tá bom. Aquilo é bom? Não. É vida? Não é. Então como pode ser que ele quer continuar sendo? Porque ele se acostumou com aquilo. E é um perigo isso. Na vida, muitas vezes, a gente chega na conclusão de que aquilo é ruim, de que aquilo é negativo, de que aquilo está me fazendo mal, mas você se acostumou. A natureza do homem é se acostumar com tudo. Você entra num lugar, está cheirando mal. Stink. Alguns minutos, você já não está mais. Aquele cheiro já não, você se acostumou. Se entra alguém novo no local, que cheiro horrível! Aí passa mais alguns minutos, ele também já se acostuma com aquilo. Alguém novo entra, começa a sentir, mas vai se acostumando. Então é um perigo. Se a gente não transforma o nosso desejo em obrigação, ou seja, eu vou mudar, eu sou obrigado a mudar, e eu não tenho outra alternativa a não ser mudar, a não ser transformar a minha vida, em qualquer área que seja, você não vai para frente. Então a primeira regra, pessoal, o primeiro passo para você ter o sucesso, o que você define como sucesso, as suas metas, os seus objetivos, é você transformar a vontade em obrigação. Porque senão você se acostuma, igual a gente viu, deu alguns exemplos que nós estamos vulneráveis a se acostumar. Uma vez uma mulher veio aqui falar comigo, ela falou que o marido batia nela. Que horror. Eu falei, o que a senhora está fazendo casada com ele ainda? Falou, não, porque às vezes ele é simpático. Eu falei, minha senhora, isso não pode acontecer. Você tem que se divorciar. Ela, não, mas o medo da mudança. É o medo, ela está acostumada com essa situação, que não é boa, é uma situação negativa. Ela mesma já chegou na conclusão. Aquele casal namorando já há 5 anos, e aí, não é que a gente vai escutar boas notícias, não é bem assim, tal, e vamos postergando, só vamos noivar e se comprometer e casar em 2050. Porque tá bom assim, se acostumaram com a situação. A gente está correndo esse risco. Se a gente não transforma o nosso desejo, nossa vontade em obrigação, não é que eu quero, eu sou obrigado e não tem outra alternativa, eu vou, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeira regra,
transformar a nossa vontade em obrigação. A segunda, fala a Mishnah, em Pirkei Avot, Im ein ani li, mili. O que isso significa? Im ein ani li, se eu não for por mim, mili, quem será por mim? Ou seja, ninguém vai fazer o trabalho por você. Você tem que arregaçar as mangas e começar essa empreitada. Ninguém vai fazer o trabalho por você, ninguém vai se esforçar por você. Você tem que dar o primeiro passo. Você que tem que tomar as providências. Se eu não for por mim, por mais que as pessoas podem te dar um conselho, uma dica, uma observação construtiva, mas se você não assumir e abraçar a causa, quem fará isso por mim? Ninguém. A vida é sua. Você é o presidente da sua vida. Então a segunda regra é eu, e só eu posso transformar a minha vida e mais ninguém. E a terceira regra na teoria é, a gente falou de mili, se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu tenho a força, eu tenho o potencial, eu vou conseguir, eu vou alcançar o meu objetivo, porque cada alma, cada vida é um universo por si só. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele soprou dentro dele uma alma, e fala o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, quando alguém sopra, mandenafar, midilenafar, quem sopra, sopra de dentro para fora. Se eu pego uma bexiga e eu encho essa bexiga, o meu ar agora está dentro da bexiga. Então, se Deus soprou a alma dentro do ser humano, o que é a nossa alma? Nada mais, nada menos do que uma centelha divina. Ela saiu de dentro do Borei Olam. Então, ela tem uma conexão muito forte com Ele. Fala os livros da Kabbalah que ela se parece com Ele. E a alma tem vários poderes. A fala, o intelecto, o altruísmo. Todos esses pontos e todas essas qualidades, elas são nada mais, nada menos do que uma semelhança entre a alma e o Criador, entre quem soprou e quem recebeu o sopro. Então eu tenho total condição, eu tenho a força, eu tenho poderes. Se eu levar isso a sério, se eu abraçar essa causa com perseverança, se eu não desistir, eu vou chegar lá. Existem hoje 3 pontes que conectam Brooklyn de Nova York. São 3. A primeira ponte foi construída em 1800 e muitos anos atrás. Qual que é a história da primeira ponte que conecta o Brooklyn de Nova York? A primeira ponte foi a história de um pai e um filho que tinham o sonho de construir a ponte. Só que naquela época não existia a tecnologia que existe hoje, então davam risada deles. As pessoas caçoavam deles. E eles continuavam firmes e fortes no projeto, a construção da ponte, que vai conectar o Brooklyn a Nova York. O pai morreu. O filho fica sozinho. E o filho, agora, se antes caçoavam deles, ou agora começavam a falar, com teu pai, você não tem chance. Não tinha chance. Sozinho, muito menos, desiste. Ele desistiu? Não. Só que aconteceu uma desgraça na vida dele. Ele teve um derrame. E ele perdeu vários movimentos do corpo. Então falavam para ele, com teu pai, não tinha chance. Sozinho, muito menos. Agora, espero que você caia na real. Não desistiu. Ele e a esposa dele, ele conseguia mexer alguns órgãos. Ele, através de toques, ele conseguiu se comunicar com ela. E ela era a porta-voz dele para os arquitetos, para os engenheiros, e a ponte está lá até hoje. Ele construiu a primeira ponte. O que parecia impossível se tornou realidade, porque ele potencializou a força dele e a energia dele ao máximo. E ele não se deixou levar pelo que os outros falavam. Ele não se acostumou com a situação de que estava difícil, porque difícil sempre vai estar.
E quanto maior é a dificuldade, maior é o mérito. Então são 3 pontos na teoria. O primeiro ponto para a gente se transformar, para a gente alcançar os nossos objetivos na vida é transformar isso em obrigação. Não basta querer. A segunda é saber que só você vai. Ninguém vai fazer isso por você. Imeina nili, mili. Se eu não for por mim, quem será? E a terceira é eu tenho o poder. Eu tenho a força. Você acreditar em você mesmo. Você está ciente do potencial gigantesco que existe dentro da sua essência, da sua neshama. Agora vamos para a prática. Falamos na teoria, muito bom, está muito legal. 3 passos, 3 dicas, mas na prática, Rabino, é muito difícil. Chega na hora do vamos ver, as coisas não são tão assim como parecem. Então na prática, eu vou dar mais 3 dicas para vocês. O que a gente pode fazer na prática? Preste atenção. Na prática, eu separei 3. Sei que existem mais, e se alguém tiver alguma outra, eu estou aberto a escutar. Na prática, a primeira dica que eu vou dar para vocês é a motivação. O que significa motivação? A motivação ela é usada por educadores, por pedagogos. A motivação ela é essencial na vida do ser humano. Todo mundo precisa ser motivado, todo mundo precisa ser incentivado. Então por que não motivar a si mesmo? Por que não colocar um prêmio, uma recompensa? Por que não fazer um acordo com um amigo ou com algum parente? Que se você atingir a meta, se você conseguir o seu objetivo, você vai ganhar algo que você não ganharia. Você vai ganhar um prêmio, você vai sair para jantar fora, ou você vai se comprar um presente, por que não? Essa motivação ela é muito válida. Se você coloca isso para um aluno, se você coloca uma recompensa, as pessoas elas acabam se sentindo mais dispostas a mergulhar e a batalhar. Só que essa é uma motivação vinculada ao mundo físico. Você com você mesmo, você com algum amigo, com algum colega, com algum parente. Mas existe uma motivação que ela é uma motivação muito mais forte. Qual é essa motivação? É a motivação que vem lá de cima. O que significa a motivação que vem lá de cima? A motivação que Deus coloca na vida de cada um de nós. E só nós vamos compreender esses sinais. Uma vez, eu estava num avião, indo de Londres para Israel, voltando para Israel. Eu fui para um casamento em Londres e agora estava voltando para Israel. E do meu lado sentou um senhor. Esse senhor começou a me observar durante todo o voo, e eu até me senti constrangido. Quando chegou minha comida, que era comida kasher, ele ficava olhando, ele ficava observando, quando eu olhava ele disfarçava. Até que chegou um momento que ele criou coragem e falou para mim, olha, o meu neto é igual a você. Senti que ele queria falar do neto. Ah, é? Que interessante, me conta do seu neto. Ele contou. Que eles eram uma família da Inglaterra, de Londres. Ele atualmente estava morando em Israel. E que eles eram judeus tradicionais, não eram judeus praticantes. Eles eram tradicionais. Qual que era o judaísmo da família? Rosh Hashanah. Só. Maçã com mel em Rosh Hashanah. Esse era o judaísmo da família. O que aconteceu? O meu neto, ele estava indo muito bem na empresa. Ele tinha um futuro promissor na empresa. Passaram-se alguns meses que ele já estava demonstrando o seu valor e ele estava recebendo muitos elogios dentro da empresa, dos gerentes, dos coordenadores, até que o chefe dele chamou ele para uma reunião e ele já estava já prestes a receber uma promoção. De tão orgulhosos que todos estavam com ele. Só que como Rosh Hashanah para a nossa família era tudo, para o jantar em família, ele foi para o chefe e falou, olha, eu preciso pegar alguns dias de férias, já estava no mês de setembro, eu preciso pegar uns dias de férias, porque a gente tem o nosso ano novo. O chefe falou, ano novo? A gente está em setembro, rapaz. O ano novo é o Réveillon, é
31 de dezembro, à meia-noite, os fogos, champanhe. Falou, não, mas eu sou judeu, e o nosso ano novo, nosso calendário, o Rosh Hashanah é agora, é o ano novo judaico. Você é judeu? Eu sou. Pega os seus dias de férias, pode pegar. Não entendeu nada. Pegou os 3 dias, quando acabou o Rosh Hashanah, ele voltou para o trabalho. Onde está a mesa dele? Não estava mais lá. A mesa não estava mais. De repente ele sentiu um tratamento totalmente diferente do que ele estava recebendo. As missões de confiança que ele recebia parou de acontecer. Começavam a humilhar ele. Você vai agora lá comprar prego na farmácia, vai lá tirar xerox dessas folhas, nem usavam as folhas depois. E ele não é bobo. Falou, peraí. Antes deles saberem que eu sou judeu, antes deles saberem da minha essência, da minha cultura, o tratamento era um. A partir do momento que eles ficaram sabendo o tratamento é esse, ou seja, eles são o quê? Antissemitas. Eles são o quê? Preconceituosos. Então eles não gostam de judeus. Eles não gostam de judeus? Então eles vão ver só o judeu que vai circular pelo escritório. Eles não podem me demitir. É crime, então eles estão querendo com que eu me demita. Estão transformando a minha vida, a minha rotina, num inferno, num pesadelo. Eles não gostam de judeu. Então eu vou agora circular aqui como um judeu, com as roupas racídicas. Vou comprar um tzitzit, o tzitzit que nós usamos. Vou comprar, vou colocar por cima da roupa. Normalmente a gente coloca por baixo, vou colocar por cima. Ele até comprou aquele Streimel, que os judeus que vieram da Europa, eles usam aquele chapéu de pelo. Ele queria parecer como um judeu. Ele começou a andar pelo escritório, para lá, para cá, mostrava, olha só, oi, boa tarde. E aí, um dos amigos dele chegou, um dos que sobraram, chegou e falou, puxa, estou vendo que você agora está se vestindo como um judeu autêntico. Mas me explica, o que são esses fios? O que são esses fios que você está usando? Isso é... Ele não sabia. Nunca tinha estudado Torá. Ele nunca tinha estudado sobre as mitzvot. Ele nunca tinha estudado sobre a essência de cada preceito judaico. Então ele, para responder para os colegas, ele foi estudar. Ele começou a se encantar. Uau, é isso que representa o tzitzit? Ele viu outras mitzvot. Existe o Shabbat. Ele viu outras, existem as Hagim, as festas, Kashrut. Ele começou a se aprofundar na cultura judaica. Meu neto é igual a você. Olha onde foi parar. Só que ele estava levando uma vida totalmente contrária à cultura judaica. O que aconteceu na vida dele? Ele levou um susto. E esse susto fez com que ele despertasse. Esse susto fez com que ele acordasse. Ele começou a se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. E isso gerou uma transformação, uma mudança na vida dele. Isso significa uma motivação que não é eu me automotivando. É uma coisa que vem lá de cima. Uma vez um pai estava fumando, ele fumava 2, 3, 4 maços por dia, fumava muito. Uma vez ele estava fumando no escritório dele, tranquilo, lendo o jornal. Chega a filhinha de 7 anos, chorando, em prantos. Ei, papai! Fala, filha, o que aconteceu? Calma, o que foi? O papai está aqui. O senhor não vai no meu casamento. Quem te falou essa bobagem, filhinha? Óbvio que eu vou estar no seu casamento, mas isso é óbvio. Não, porque o senhor fuma. Ela começou a falar tudo o que ela aprendeu na escola em relação ao cigarro. E ela chegou na conclusão que ele não vai viver muito, que ele nem ia estar no casamento dela. Ele ficou assim, chocado, ele olhou para o cigarro, ele apagou o cigarro, ele nunca mais acendeu o cigarro na vida dele. O que aconteceu? Isso é uma motivação. Isso foi um empurrão, vindo lá de cima. Então, se existe algo na nossa vida que vai ajudar a gente a se transformar e a progredir,
são as motivações vindas lá de cima. É óbvio que eu posso me automotivar, é óbvio que eu posso entrar em acordo com alguém que vai me ajudar, que vai me colaborar com a causa, mas as mais fortes e as mais poderosas são as motivações que Deus coloca nas nossas vidas. Porque quando a casa está pegando fogo, e a mãe precisa salvar o filho, o pai precisa salvar o filho, ele vai até o quarto da criança e acorda e chacoalha ele. E se ele continua dormindo, ela não vai deixar ele lá. Ela vai dar um chacoalhão mais forte, porque ela quer salvar a vida dele. Porque a casa está pegando fogo. Então quando Deus vê que a gente está saindo da linha, que a gente está se comportando de uma maneira que a gente está cada vez mais chegando ao fundo do poço, Ele, pelo amor que Ele tem a nós, porque Ele é a bondade infinita, sem falar a Cabala, Ele vai colocar uma motivação na nossa vida e a gente tem que aproveitar ela. Então essa é a segunda regra na prática. Aproveitar e observar as motivações vindas lá de cima. E a terceira, pessoal, é você substituir o vazio. Porque se você tem uma prática negativa, se você está se comportando de uma maneira que você já chegou na conclusão que aquilo te faz mal e que aquilo está te levando cada vez mais para baixo, mas você se acostumou e você agora está difícil, se você parar, se você conseguir se afastar daquilo, você vai sentir um vazio, você vai sentir saudades daquilo. Porque você não estava lá à toa, ninguém fuma à toa, e ninguém come chocolate e doces à toa, e ninguém acorda tarde à toa. Aquilo é um prazer, aquilo é uma coisa que dá preenche um vazio. Então se você tira aquilo, porque você chegou na conclusão que dessa maneira não pode continuar, isso não é vida, não estou chegando a lugar nenhum, é um círculo vicioso, vai ficar um vazio. Então você tem que pôr um prazer positivo no lugar. Se você colocar um prazer positivo no lugar, aí você não corre o risco de escorregar de novo. Tem pessoas que sentem prazer em praticar esportes, aquilo faz bem, ele sente bem depois. Existem várias práticas positivas que dão um prazer para a pessoa e que aquilo vai substituir o prazer negativo, o prazer que estava te levando para baixo. Mas existe um outro prazer, que é o prazer espiritual, que ele é diferente do prazer físico. O prazer físico tem começo, meio e fim, é ali, acabou, é o momento, pá, depois já não tem mais gosto. Quantos bifes a pessoa vai conseguir comer? Quantos pedaços de pizza a pessoa vai conseguir comer? Quantos sorvetes ele já vai conseguir comer? 1, 2, 3, 4. Chega uma hora que ele não aguenta mais. É prazeroso? É, mas tem um limite, tem começo, meio e fim. Essas são as anaot, agashmiot, eles são os prazeres físicos. Já o prazer espiritual, ele é ilimitado. O oneg aruchani, o prazer espiritual vinculado à nossa neshama, ele é infinito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão saindo aqui da palestra, vocês estão saindo aqui do shiur. E aí vocês guardaram um pote de sorvete para você comer mais tarde. E você sabe que mais tarde você vai sentir fome, então você guardou já um pouquinho de sorvete, você vai chegar, vai pôr na geladeira, quando você sentir fome você vai comer. Só que para voltar para casa está trânsito. E aí você achava que ia chegar em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não, está trânsito. Aí você já começa a ficar com fome no carro. Mas está feliz porque quando chegar em casa, você está garantido, você tem o sorvetinho. Você chega na tua casa, na porta de casa você encontra um mendigo. E esse mendigo agora, ele olha para você olha para ele, e ele olha para o teu sorvete que está na tua mão. E você tem duas opções, ou ignorar e entrar logo no prédio, ou compartilhar o que você tem com ele. Então você, tá bom, eu vou compartilhar, só que ele demonstra que ele não quer compartilhar, ele quer tudo para ele. Você tem duas opções. Ou você dá, fica sem e vai para casa com fome, ou você vai embora, sobe, come e vai se satisfazer. Vamos supor que vocês dão o sorvete para ele. Vocês sobem para o seu respectivo apartamento. Eu garanto para vocês que vocês vão se sentir melhores do que a sensação gostosa que é
comeu sorvete de chocolate. Mas como é que pode ser? Eu fiquei sem, eu não comi, eu deixei de comer para o outro comer. Quer dizer, a minha barriga está vazia e eu estou me sentindo bem? Eu estou sentindo um prazer? Como é que pode ser? O Rav Galinsky, uma vez, ele conta que ele teve que, na Sibéria, ele foi preso, e ele teve que ficar 3 dias de jejum na Sibéria. E quando ele foi castigado lá, porque pegaram ele escondido colocando tefilim. Esse foi o pecado dele. Esse foi o crime que ele cometeu na Sibéria. Então ele teve uma penitência de 3 dias de jejum, sem comer, sem beber. Quando acabou os 3 dias de jejum, deram para ele uma sopa. E ele pegou aquela sopa, parecia um diamante, depois de 3 dias sem comer, sem beber, ele pegou aquela sopa, sentou numa mesinha. Quando ele ia comer, ele falou para os alunos que apareceu outro prisioneiro. Outro prisioneiro que recebeu o mesmo castigo que ele. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, só que o outro prisioneiro estava no 2º dia do jejum ainda. E aí o outro prisioneiro sentiu o cheiro da sopa, foi atrás, viu lá o Rabino Galinsky comendo a sopa. O Rav Galinsky conta que ele repartiu a sopa com um colega e ele se sentiu nas nuvens. Ele sentiu um prazer espiritual que sempre que ele lembrava daquele ato, sempre que ele lembrava daquela cena, ele se sentia bem de novo. Ele sentia um prazer, um oneg. Porque essa é a diferença do prazer físico para o prazer espiritual. Quando você ajuda o próximo, quando você faz o bem, você está nada mais, nada menos do que imitando quem? O Criador. Porque ele é a bondade infinita. Então, a partir do momento que você potencializa a Koach HaNetinah, essa capacidade e essa força altruísta que tem dentro de cada um de nós, você se iguala a ele, você se assemelha a ele, você está parecido com ele agora. E essa conexão gera um prazer espiritual. Então, se você substituir o vazio que vai ficar, o vazio está presente porque você agora não tem aquele prazer negativo. Se você colocar um prazer positivo, vai ser muito mais fácil você superar. Vai ser muito mais fácil você não voltar a escorregar. Uma vez, um homem chamado Joseph, esse Joseph, ele morava nos Estados Unidos e ele era um materialista. Ele era uma pessoa que na vida dele o que importava era a matéria. O que importava era como ele pode ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro às custas dos outros, pisando no outro, se aproveitando das fraquezas do outro. Quanto maior era a necessidade do cliente, mais ele explorava, mais ele cobrava. Porque ele sentia, naquele momento, uma chance dele ganhar mais e mais e mais. Só que teve um episódio na vida de Joseph que fez ele mudar, que fez ele reavaliar os seus conceitos. O que aconteceu na vida de Joseph? Ele estava no final de semana com a família, num sítio, num acampamento. Quando acabou o período de férias, feriadão, ele queria voltar para casa, e aí ele foi dar a partida no carro. Sabe quando o carro morre e não dá a partida? Ele tentou de novo, nada. Puxa, como é que a gente vai para casa? Os outros carros começavam a ir, todo mundo indo embora do sítio, e ele tentando, e era domingo, e não tinha nada aberto, domingo à noite tudo está fechado. Ele saiu do carro, falou para a mulher, falou para os filhos, calma, papai vai buscar ajuda a pé, na cidade mais próxima. Andou. Quando ele avista lá um posto de gasolina, ele dá um sorriso, mas quando ele se aproxima, ele vê que o posto está fechado. Ele começa a ficar assustado, começa a escurecer. Como é que eu vou voltar para casa? Aí ele encontra um telefone público, um orelhão. Ele vai até aquele orelhão, ele vê que lá tem um adesivo com vários números, e tinha lá um número de um auto-socorro. Ele liga lá para esse auto-socorro e atende no domingo. E ele descreve o caso, eles falam do outro lado da linha, fica tranquilo, que a gente vai chegar em meia hora. Fica tranquilo. Ele desliga o telefone e fica tranquilo. Mas logo a tranquilidade dele acaba. Por quê? Quanto isso já vai me custar? Ele pensa. Domingo. Poucas companhias de socorro estão abertas. Quanto que esse homem não vai me cobrar se eu tivesse no lugar dele? Ele começou a olhar
Ele começou a avaliar a partir do que ele faria no lugar do socorrista. Se eu estivesse no lugar dele, no domingo, quando poucas companhias de autossocorro estão abertas, quanto eu já não iria cobrar? Então ele vai me enfiar a faca, eu estou perdido. Então olha só a preocupação dele, aquelas meia hora enquanto o socorro não chegava, ele estava suando frio, porque aquilo vai... Imagina o valor do socorro, imagina o valor do serviço. Chega o caminhão, buzina, ele sobe no caminhão, ele vai até o sítio, quilômetros de lá. Quando ele desce, ele abre o capô lá, o funcionário da companhia começa a examinar, e o Joseph lá desesperado, o coração batendo a mil. Só que começou a examinar o capô, ele vai em direção ao Joseph e fala, olha, fica tranquilo, só a bateria que está descarregada. Vou dar uma carregada aqui, em poucos minutos o senhor já vai estar na estrada, fica tranquilo. E o Joseph cria coragem, engole seco e fala, quanto isso vai me custar? Qual que é o valor? Quanto eu lhe devo? Aí o funcionário fala, o senhor não deve nada. Quê? O senhor não me deve nada. Como assim? Ele explicou. Há muitos anos atrás, eu estava numa situação igual à sua. Eu precisava de ajuda e alguém me socorreu. E alguém me ajudou. E eu perguntei para essa pessoa, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso lhe agradecer? E ele falou para mim, olha, todos nós somos anjos. Todos nós somos anjos de uma asa só. Um anjo com uma asa só, ele voa? Não. Como é que ele faz para voar? Ele abraça o outro anjo e eles vão decolar. Todos nós somos anjos de uma asa só. A gente tem que se abraçar, a gente tem que ajudar uns aos outros, e dessa maneira a gente vai conseguir progredir. Então o meu preço é você passar essa lição adiante. Esse é o meu preço. Então eu não vou lhe cobrar nada. E ainda enquanto a bateria carregava, ele brincou com os filhos de Joseph, fez truques de mágica, tirou moeda da orelha, entreteu a família. E aí, quando o carro estava pronto, o Joseph se despediu dele, emocionado. Ele nunca mais se comportou daquela maneira. Nunca mais. Ele sentiu, ele vivenciou o prazer que é ajudar o outro. Ele sentiu o prazer que é imitar os caminhos de Hashem. Imitar os caminhos de Deus, que assim fala a Kabbalah, como ele é piedoso, como ele é bondoso, seja você também piedoso e bondoso. Dessa maneira você vai se espiritualizar, dessa maneira você vai se elevar, e dessa maneira você vai sentir prazeres inigualáveis, que vão preencher qualquer vazio, e que não vão te empurrar para trás, pelo contrário, vai ser um impulso que vai fazer você decolar. Em Crow Heights, um senhor de idade, Yankel era o nome dele, Yankele, ele era dono de uma padaria, e ele sobreviveu aos campos de concentração, esse Yankele sobreviveu aos campos de concentração. Certa vez ele disse, vocês sabem por que eu estou vivo hoje? Essa foi a pergunta dele. E ele contou a história de vida. Eu era uma criança, eu era apenas um adolescente na época, e nós estávamos num vagão de carga, aqueles vagões, aqueles trens de gado, em que os nazistas colocavam os judeus, e todo mundo estava sendo levado para onde? Nada mais, nada menos do que para Auschwitz. Noite chegou, gelada, frio mortal naquele vagão, e os alemães deixavam os vagões na estrada de ferro, tanto parados como em movimento de um dia para o outro, e às vezes durante dias a fio, sem comida, óbvio. Sem cobertores. Ninguém tinha uma malha, ninguém tinha uma forma de se manter aquecido, de se manter quente. E do meu lado tinha um judeu mais velho, do meu lado tinha um senhor de idade. Eu reconheci ele, ele era da minha cidadezinha. Eu reconheci ele, mas ele não me reconheceu, não. E eu vi que ele estava tremendo. Ele estava tremendo. E se eu estava com frio, imagina ele.
A saúde dele já estava debilitada. Ele tremia da cabeça aos pés. O que eu fiz? Eu envolvi ele com meus braços e comecei a esfregar. Comecei a esfregar o meu corpo no corpo dele. Esfreguei os braços dele, as pernas dele, o pescoço dele, a barriga dele. Comecei a esfregar. A noite inteira, eu estava cansado, eu estava faminto, eu estava exausto, mas a noite inteira eu me esfreguei e mantive aquele homem aquecido na medida do possível. Estava tudo escuro de noite, mas eu, a noite inteira, agi dessa forma. Amanheceu, o sol começou a brilhar, as luzes entraram no vagão, começou a fazer um pouquinho de calor dentro do vagão. E eu olhei para o redor para ver se alguém estava lá, vivo. E para o meu horror, tudo que eu pude ver foram os corpos congelados. O silêncio mortal. Ninguém mais na cabine agiu como eu durante a noite. Eles morreram congelados, mas eu sobrevivi. Por que eu sobrevivi? Ele conta. Porque eu mantive o velho aquecido. E ele, por que ele sobreviveu? Porque alguém estava o aquecendo. Esse é o segredo. Essa é a terceira regra na prática. É você substituir, é você preencher o vazio com prazer. E quando você aquecer outros corações, você permanecerá aquecido. Essa é a lição. O que quer dizer aquecido? Você vai se sentir bem, você vai estar vivo, porque essa é a vida. A gente tem que procurar apoiar, incentivar, inspirar. Essa é a minha dica para substituir o vazio. Principalmente agora, que a gente já está atravessando um período de luto até Lag BaOmer. Qual que é a origem desse luto? 24 mil alunos do Rabi Akiva faleceram. 24 mil eruditos acabaram falecendo. Fala Gemara por quê? Shelo nahagu kavod ze bazeh. Assim fala Gemara. Existia uma pequena falha na honra que um tinha que dar para o outro. Eles estavam focados, cada um no seu. Isso não pode acontecer, porque todos nós somos anjos com uma asa só. E para a gente voar, a gente tem que se abraçar, tem que apoiar, incentivar e aquecer os outros. Dessa maneira a gente vai se manter aquecido. Então não esqueçam, não esqueçam. A gente tem que saber que a gente, na vida, muitas vezes a gente vai se conscientizar que do jeito que está não pode continuar. E vai ser difícil, mas a gente tem que transformar essa vontade em obrigação. A gente tem que saber que só eu e mais ninguém pode tomar uma atitude. A gente tem que saber que eu tenho a força, porque eu sou uma Neshama Elokit, eu sou uma alma super poderosa que foi criada na imagem de Hashem. E na prática se motivar, aproveitar as motivações vindas lá de cima, que são várias, e substituir o vazio por um prazer. Não tem prazer maior do que o prazer espiritual. E no caso, a gente explorou o ponto da bondade, do Chesed. Se a gente ainda mantém o luto até hoje, até o Lag BaOmer, que eles pararam de morrer em Lag BaOmer, isso quer dizer que a gente precisa reparar o erro. A gente ainda está vivendo uma vida egoísta. A gente tem que quebrar o egoísmo. A gente tem que pensar no outro. Ah, mas ele não pediu ajuda. Pergunta se ele precisa. Começa a refletir, começa a analisar. Começa a enxergar o mundo dessa forma. Eu tenho certeza que os prazeres virão e que vocês vão conseguir chegar num nível em que o estímulo, em que a energia, em que as causas não vão se parecer tão impossíveis como elas parecem hoje. O Steve Jobs, ele deu uma palestra uma vez. E ele conta que quando ele abriu a Apple, todo mundo conhece a Apple, a empresa dele, ele precisava de um sócio. Porque chegou um momento que tinha muitos funcionários, chegou um momento que começou a crescer, ele precisava de ajuda. Então ele conta em 2005 em Sternfeld, uma palestra para universitários, que ele trouxe um sócio. Ele trouxe. E esse sócio era a mão direita dele, ele ensinou tudo para ele, todos os segredos, tudo que ele sabia, tudo que ele conquistou, toda a sabedoria que ele acumulou, ele ensinou para o sócio.
Passaram-se os anos, numa reunião, o sócio falou A, ele falou B. Todo mundo foi com a opinião do sócio. E o que fizeram com ele, pessoal? Demitiram ele da própria empresa. Imagina a empresa que ele abriu, noites em claro ele passou. Ele conta que ele foi demitido da própria empresa. Ele falou que o mundo dele tinha acabado, ele não saía de casa, depressão, não tinha mais sentido a vida dele, ele estava assim numa amargura. Só que ele amava o que ele fazia. E o amor pelo seu trabalho fez ele sair de casa. E ele saiu de casa depois de meses e abriu uma empresa nova. Ele falou que aquela leveza, o peso daquela vida bem-sucedida que ele tinha, se transformou na leveza de um novo começo, uma página nova. E ele abriu uma outra empresa chamada Next. Depois passaram-se alguns anos, ele abriu outra empresa chamada Pixar. E a Pixar lançou o primeiro filme, que foi um sucesso nas bilheterias, o Toy Story. Um filme de animação que foi um sucesso, rendeu milhões. E ele começou a crescer de novo até que a Apple comprou a Next. E ele voltou para a Apple como diretor. E nesse caminho, ele tinha conhecido uma mulher que ele casou com ela, a esposa dele. Teve filhos com ela que são a maior riqueza da vida dele. Então ele voltou para a Apple como diretor, casado, com filhos e mais 2 empresas. E ele pergunta para os universitários, foi bom para mim ser demitido da Apple? Naquele momento ou não? Aparentemente não. Aparentemente foi um desastre. Mas era necessário. Era necessário. Aquilo me motivou. Aquilo veio lá de cima para me motivar a abrir outras empresas que eram necessárias na minha vida. E sem elas eu não ia conhecer a minha esposa, minha alma gêmea, meus filhos. Depois eu voltei para a Apple, tudo voltou ao normal. Mas aquilo era um momento de dificuldade, um teste que eu precisava passar. E ele conta nessa palestra que na vida às vezes vão acontecer coisas que não estavam no roteiro. Vão acontecer coisas que você não gostaria que acontecesse. Mas tenham fé. Tenham fé, tenham confiança. Porque quem está no comando, quem está por detrás de tudo, ele que está te motivando. Ele que está querendo extrair de dentro de você um potencial existente que você ainda não descobriu. Então, pessoal, esses são os 3 passos. Essas são as minhas dicas para vocês. Eu tenho certeza que elas, na teoria, elas são muito bonitas, mas eu afirmo que todos têm plena condição de transformá-las em realidade. Guardem isso.